Boa tarde, meu nome é Gustavo Elano, vou fazer a apresentação do trabalho VA1 de tópicos semi-penal e processo penal. Trabalho sobre as espécies de responsabilidade do servidor público. O servidor público federal que comete algum ilícito administrativo, ele pode responder tanto na esfera civil, penal ou administrativa. Isso porque o cometimento de condutas administrativas irregulares ou descumprimento de dever funcional dão margem à responsabilidade administrativa. Os danos patrimoniais causados à administração ou a terceiros ensejam uma responsabilidade civil. E a prática de crimes e contravenções penais, na função do seu trabalho, conduz à responsabilização penal. Responsabilidade administrativa. A responsabilização administrativa do servidor, ela lhe impõe obediência às regras de conduta necessária ao regular andamento do serviço público. Então, dessa forma, a responsabilidade do servidor público é uma questão fundamental para a eficiência e a moralidade da administração pública. Relaciona diretamente com a conduta ética, legal dos agentes públicos no exercício de suas funções. Eles cometem tanto por infrações funcionais por ação, omissão, praticada sempre no desempenho das atribuições do cargo ou da função. Dentre as condutas que podem resultar numa responsabilidade administrativa, tem o descumprimento de deveres funcionais, prática de atos de improbidade administrativa, uso indevido de bens públicos, assédio moral, condutas que causam prejuízo ao erário, dentre outras. Como exemplo de uma responsabilidade administrativa, a gente pode informar tanto um ato de probidade administrativa, que é um tipo de ato que ocorre quando o agente público, seja ele servidor efetivo, comissionado ou político, ele pratica uma conduta dolosa que resulte em enriquecimento ilícito, cause prejuízo ao erário, ou frustre um processo licitatório. Isso ocorre, por exemplo, quando o servidor ele abre um envelope dentro de um processo de licitação e verifica qual que é o valor que essa empresa está ofertando num lance, por exemplo, e informa uma outra empresa que ele tem um conluio com essa empresa para informar qual foi o preço praticado, para que essa segunda empresa informe um valor menor e eles vençam esse processo licitatório. Então, portanto, é um ato de improbidade administrativa. E um outro exemplo, o uso indevido de recursos públicos, que a gente pode dar como exemplo no final do ano passado, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, ele teria usado dinheiro público para bancar uma viagem de 3 assessores lá para Aracaju, onde aconteceu um carnaval fora de época. Então isso aí também, o uso indevido de recurso público, configura um crime que possua responsabilidade administrativa. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela consiste no ressarcimento dos prejuízos causados à administração ou a terceiros em decorrência de um ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo no exercício das suas funções, que estão elencadas tanto no artigo 122 da Lei 8.112/90, quanto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Lembrando que a responsabilidade civil do servidor público ela é subjetiva e depende da prova de existência do dano, o nexo de causalidade e a ação, dano e culpa da conduta. Como exemplo de responsabilidade civil, a gente pode falar do erro médico, quando, por exemplo, um médico que labora no hospital público e que por imprudência, negligência, ele comete um erro durante o procedimento hospitalar, e esse erro causa dano ao paciente, ele pode ser responsabilidade civilmente por esses danos decorrentes de sua conduta, no exercício da sua função. Um outro exemplo que até aconteceu comigo, acidente de trânsito, quando um servidor que trabalha, por exemplo, na concessionária de energia elétrica, quando era o meu caso, quando eu era eletricista, e esse agente ele não respeita o sinal de trânsito e colide frontalmente com o veículo de um particular, esse servidor ele será responsabilizado civilmente pelos danos causados, uma vez que ele estava agindo em nome do Estado e utilizando o bem público. Responsabilidade penal. A responsabilidade penal do servidor público
ele aborda condutas ilícitas, né, cometidas por agentes públicos no exercício da função. Diz respeito às consequências da prática pelo servidor público de condutas que são tipificadas no ordenamento como crimes, né, que geralmente estão relacionadas ao exercício do cargo, do emprego ou da função pública. O artigo 327 do Código Penal, ele informa qual que é o conceito, né, de servidor público para fins penais, informando que considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. No parágrafo 1º, ele equipara-se a funcionário público quem exerce o cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, quem trabalha em empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Os crimes contra a administração pública, eles estão elencados tanto no Código Penal, do artigo 312 ao artigo 326, né? Dentre eles a gente pode informar o peculato, corrupção ativa, prevaricação, condescendência criminosa, abuso de poder, tráfico de influências e vários outros. Só que não é somente no Código Penal, né? Existem outras leis que também tipificam, né, condutas que são qualificadas como crime. Temos a Lei 14.133 de 21, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 48.98 de 65, que arrola algumas condutas que são qualificadas como abuso de autoridade, e também a nova Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Como exemplos de responsabilidade penal, a gente pode informar a prevaricação e peculato. A prevaricação é quando o funcionário público que dificulta ou falte os deveres de seus cargos ou pratique atos de ofício para entender interesse pessoal, né, ele está cometendo a prevaricação, como, por exemplo, um delegado que deixa de instaurar um inquérito policial para beneficiar um amigo de infância, por exemplo. E peculato é quando o funcionário público ele se apropria ou desvia os bens a que tem acesso, né, em razão do cargo, ele está cometendo esse crime. Como, por exemplo, um deputado que desvia dinheiro público em proveito próprio, ele está cometendo peculato na função desvio. Possíveis efeitos da condenação. No Código de Processo Penal, nós temos dois tipos de sentença, né? Tem a sentença condenatória e absolutória. A condenatória ela sempre vai exigir o juízo de certeza de autoria e de materialidade, gerando efeitos para o servidor público, como, por exemplo, perda do cargo ou função pública. Já a sentença absolutória, que reza o artigo 386 do Código Penal, ela diz que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, e lista 7 incisos, informando qual que vai ser o motivo da absolvição do réu. Desses 7 incisos, quando as absolvições for fundadas nos incisos 1, 4 e 6, o 1 é estar provada a inexistência do fato, o 4 estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, e a 6 que informa que existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu. Nesses 3 incisos, quando o juiz absolve por esses 3 incisos, elas implicam em coisa julgada no cível, influenciando as decisões a serem proferidas nas esferas civis e administrativas. Ou seja, quando houver absolvição na esfera penal, por ausência de materialidade, negativa de autoria ou excludente de ilicitude, vincula as demais esferas. E os demais incisos do artigo 386? Os demais incisos, eles não repercutem nas esferas civil e nem na administrativa. Isso porque um fato que constitui crime, que não constitui crime, ele pode corresponder a uma infração disciplinar ou um ilícito civil. Por exemplo, os incisos 2, 5 e 7, em que existe a absolvição se dá por falta de prova, não haverá repercussão nas outras esferas. Isso porque, uma vez que as provas não são suficientes para demonstrar a prática de um crime,
elas podem ser suficientes para comprovar um ilícito ou civil ou administrativo. Jurisprudências. As jurisprudências do TJ, informando algum crime de responsabilidade. O primeiro aqui, eu peguei de uma ementa que os funcionários eles praticaram peculato, associação criminosa. Na verdade, o que aconteceu? Eles desviaram dinheiro de uma prefeitura e dessa forma esses agentes eles aqui, ó, os elementos de convicção constados nos autos demonstram que os 3 réus eles participaram ativamente de 10 condutas delitivas e receberam valores indevidos decorrentes da adulteração da folha de pagamento do pessoal da prefeitura. Ou seja, eles pegaram dinheiro da folha de pagamento de outros servidores e subtraíram, né? Então, gerando o crime de peculato e associação criminosa. Já a outra jurisprudência de 2013 foi a respeito de um prefeito que, num processo de licitação, ele não observou as práticas, né, as formalidades legais exigidas para a realização da licitação e ele simplesmente burlou, jogou uma situação que tinha que haver a licitação, ele jogou ela para dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, ele foi responsabilizado tanto na Lei 8666/93, quanto na Lei 8429/92, que informa os crimes de improbidade administrativa. Independência de instâncias e as possíveis contradições entre as instâncias. A independência de instância e comunicabilidade das esferas de responsabilidade informa que cada esfera ela tem seus próprios procedimentos, suas próprias normas, né? E uma ação, uma determinada esfera, ela não necessariamente exclui a possibilidade de ação na outra esfera, né? Ou seja, uma única conduta praticada por um servidor, ele pode configurar infração tanto administrativa e implicar também dano à administração e ser tipificada como crime, por exemplo, né? Ensejando responsabilidade nas 3 esferas, administrativa, civil e penal. Maria Silva, por exemplo, ela informa que quando o funcionário for condenado na esfera criminal, o juízo civil e a autoridade administrativa eles não podem decidir de forma contrária, uma vez que nessa hipótese, né, houve a decisão definitiva quanto ao fato e à autoria. E aí a gente tem que aplicar o artigo 395 do Código Civil, que informa que a responsabilidade civil é independente da criminal, não sendo possível, não podendo, né, questionar mais sobre a inexistência do fato ou sobre quem seja o autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. E por fim, as conclusões, né, sobre a importância da existência da responsabilidade funcional. Eu vejo que são vários os motivos, né, da importância da existência da responsabilidade funcional dos servidores. A gente pode citar preservação da ordem e da confiança pública, proteção dos direitos individuais e coletivos, prevenção e repreensão da corrupção e do abuso de poder, fortalecimento do Estado, do direito, da democracia, né, garantia de eficiência, efetividade da administração pública, ou seja, são vários benefícios que importam, né, com a existência da responsabilidade funcional dos servidores, né? Então, resumindo, a existência dessa responsabilidade funcional, tanto administrativa, civil e penal, ela é fundamental para garantir um bom funcionamento das instituições, proteger os direitos do cidadão, né, combatendo a corrupção, fortalecendo o Estado do Direito, fortalecendo a democracia, né, pois trata-se de um instrumento essencial para promover justiça, integridade, o desenvolvimento social e econômico do país. Então só tem benesses para frear esse possível ímpeto de um servidor público. Obrigado.